Boa noite a todos. Vou fazer a leitura aqui da operação do dia. Executei uma operação de venda no dólar por volta de entre meio-dia e 1h da tarde, baseado na estrutura, né, que ficou marcada desde ontem. Então a gente tem uma pernada de alta que ainda estão trabalhando em cima dela. Então vamos por 60 minutos aqui dar uma analisada juntos aqui para que a gente entenda o racional dessa operação. Okay? Então estamos aqui nos 60 minutos e aqui nós temos essa estrutura principal que viemos trabalhando em cima dela desde ontem, certo? Ontem acabei tomando um loss ali de 14 pontos, né? Segurei a onda porque tem sempre o dia seguinte, o mercado tem todo dia. Tá? Então a estrutura principal a qual eu me refiro é essa aqui. Essa é a estrutura na qual estou trabalhando. Então aqui eu tenho a minha área de prêmio, né, que vai daqui até aqui, e a minha área de desconto, que vai daqui até aqui. Então, como todos sabem, né, na área de prêmio, né, nessa região aqui, nós executamos as vendas, né, dentro dessa estrutura principal, e na área de baixo nós executamos as compras. Ontem ficou aqui nesse embolo aqui, né, nessa lateralização, onde eu acabei forçando a barra e acabei tomando um stop. Aceitei o stop e passei para o dia seguinte, né? Estamos aqui na operação de hoje, dia 8 de fevereiro. Tá? O mercado, agora vamos para os 5 minutos. Deixa eu apagar essa região aqui, que já foi demonstrada. Vamos para os 5 minutos. Então o mercado ele abre e começa uma lateralização que eu achei que seria igualmente o que aconteceu ontem, né? Então ele fica aqui descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, das 9 horas até mais ou menos o meio-dia, tá? Então ele ficou aqui nessa região todo esse tempo, capturou em cima, capturou embaixo, sem decisão, sem direção, né? Até que ele faz um movimento um pouco mais expressivo, da qual eu fico de olho no que possa estar acontecendo. Então, quando ele cai daqui desse ponto e ele captura toda essa região aqui de baixo, ele praticamente nivela com o fundo mais embaixo, com esse fundo mais embaixo, tá vendo? Então, ele raspou toda a liquidez que tinha nesse fundo aí, tá? E isso me deu, né, ali um start, né, me deu uma visão do que poderia estar acontecendo. Por quê? Porque eu já tinha marcado aqui nos 60 minutos essa área aonde tem esse imbalance aqui, tá? Então o preço, quando ele caiu, ele ficou desbalanceado aqui nessa região, né? Deixa eu dar um zoom aqui para que fique melhor de observar. Pronto, tá aqui a região marcada, tá? Eu marquei ela, então ali tem um retângulo vermelho, um retângulo vermelho mais escuro e um retângulo amarelo. O que são isso? São refinamentos em tempos gráficos menores, né? Para que eu possa achar praticamente quase o ponto certo de poder fazer a entrada de venda, né? Então vejam que aqui ele causou esse desbalanceamento e ainda não tinha vindo nesse ponto. Tá? Então aqui nós temos nossa área de imbalance, que também é chamada de fair value gap ou nomeada como desbalanceamento do preço. Então essa área, ela é uma área que ali existem contratos que não foram liquidados, né? O preço desceu tão rápido nesse movimento que deixou um vácuo, né? Então esse vácuo ele é importante porque o preço ele praticamente fica para cima e para baixo, né? Buscando as ineficiências para poder elas serem corrigidas. Então aqui tinha uma ineficiência e quando o gráfico começa a fazer esse movimento lá nos 5 minutos, vou voltar para os 5 agora, quando ele começa a fazer esse movimento, eu já estou à espreita do que possa estar ocorrendo, tá? Então ele fez esse candle aqui, capturou a liquidez de baixo e aí ele fez esse candle aqui muito forte, tá? Ele fez esse candle aqui muito forte, né? Ele é praticamente esse daqui, só que com muito mais
ordens, né? Tanto que ele nem nesse primeiro candle aí que ele fez, desculpa pessoal, nesse primeiro candle que ele fez, ele nem fez o pavio, ele foi direto, né? Ele faz dois movimentos direto, contínuo. Então ele faz esse movimento, depois faz esse. Quando ele chega aqui nessa área, ele até sente um pouco, tá? Só que ele não perde, tá? Então isso é importante. Toda vez que o movimento ele faz uma progressão, né? A ideia é que ele continue essa progressão e não que caia, tá? Então eles conseguiram segurar o preço bem ali nessa área, tá? Então eles conseguiram segurar o preço aqui, descer um pouquinho com esse candle aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, que isso aqui é importante falar, né, e observar. Ele desce nesse movimento de venda aqui, que acaba sendo uma indução, né, onde as pessoas acham que vai voltar a cair, tá? Então aqui, tá vendo esse candle? As pessoas acham que eles vão voltar a cair. Só que o que acontece? Eles seguraram o preço. Esse candle, ele simplesmente para capturar todas as ordens daqui, desse fundo. Tá? E a partir daí, ele continua a sua progressão. Tá? Então ele captura as ordens, eles rejeitam, né? Se eu traçar uma Fibonacci aqui, vamos ver o que acontece aqui. Olha que legal. Ó, traçar minha Fibo aqui. Vou traçar ela invertida. Sempre traço invertida essa Fibonacci, peraí. Ó, se eu trago a minha Fibo aqui, para esse topo, para esse fundo, vocês vão ver que ele bate exatamente naquela zona que eu falo para vocês, que é a Gold Zone. Tá? Então ele quebra essa estrutura, né? Ele quebra essa estrutura, essa microestrutura, né? Ó, ele quebra essa microestrutura aqui, tá? Captura toda essa liquidez de topo aqui, e aí eles fazem um recuo na Gold Zone. Sobe um pouquinho de novo e captura mais liquidez aqui na Gold Zone, e aí toma o movimento, tá? Quando ele fez esse movimento aí que começou a dar o alerta, aonde poderia sim, né, com a pressa deles chegarem aqui nessa área aqui, ó, a gente conseguir fazer uma entrada na venda dentro do contexto da área de prêmio, tá? Então ele sobe nessa pressão todinha aqui, olha só como é que ele vem subindo, ó. Ele sobe, tá vendo? Aí ele faz esse candle gigante aqui, tá vendo? Mas olha o que acontece quando ele faz esse candle gigante. Deixa eu tirar aqui esse desenho aqui. Olha aqui. Ó, ele faz esse candle gigante, tá vendo? Ele é forte. E o outro candle, ó, ele já é menor, né? Minto, ele já é maior. Desculpa, ele já é maior. Só que ele é o maior dando uma rejeição dessa área. Ou seja, tinha contrato ali, né? Tinha contrato ali. Quando ele fez isso, eu meio que fiquei assim, como ele foi muito rápido, eu tive que recorrer para 1 minuto. Então eu joguei lá no minuto, porque eu precisava de uma confirmação, né? De algo que pudesse me deixar na venda e achar um stop barato. Então eu fui por 1 minuto, assim que ele começou a fazer esse movimento, eu já estava lá no meu gráfico de 1 minuto. Deixa eu dar o zoom aqui. Ó, então esse é o movimento que ele sobe na pressão, ele sobe forte aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, já falamos sobre isso. Ó, ele sobe forte aqui, ó, e quando chega aqui ele toma essa rejeição de topo, tá? Ele toma essa rejeição dentro do imbalance, né, dos 50 minutos com refino, e veja aqui, ele foi exatamente no refino da área amarela, da qual está traçada desde ontem, tá? E aí ele fez esse candle aqui. Ele fez esse candle aqui, eu esperei um pouco, achei um ponto ali onde eu poderia tentar achar uma venda com stop, né, onde eu pudesse segurar ali um 3 para 1, né? Então ele vai lá em cima, pega essa área, pega esses contratos que estavam aqui no vácuo, e aí ele sobe. Quando ele subiu e tomou outra rejeição, eu posicionei a minha venda aqui nesse fundo, né, perdendo esse candle, e o stop aqui. Então nós tínhamos um movimento onde nós tínhamos uma rejeição de topo, depois de uma aceleração de movimento dentro de uma área de prêmio. Então isso me deu a confiança dessa venda. Tá? A venda foi de 3 para 1, né? Então a gente tinha aqui o tamanho do stop, né, para o tamanho do gain. Tá? Você veja que ele é praticamente quase um 4 para 1. Na verdade ele deu um 4 para 1, só que eu vim enforcando 3
e vim soltando os contratos conforme ele vinha subindo. Tá? Então quando ele começou a subir aqui, eu comecei a soltar os contratos até que ele pegou os contratos todos. Então ele veio aqui nessa área, né, onde era o antigo topo daquela acumulação, né, para desfazer dos contratos que eles venderam lá em cima, deixando a gente positivo no gain, tá? Então nossa saída foi aqui nessa linha azul. Depois ele fez um movimento para cima e depois ficou rejeitando, depois rejeitou aqui de novo, ele capturou a liquidez desses vendidos aqui em cima, caiu de novo, tá? Então fez um bolo doido ali no final, tá? Então essa foi a nossa operação do dia. Acabamos ali a quinta-feira com 41 pontos e meio de gain, né? E lembrando que aquilo que eu falei ontem, deu stop, tem que respeitar a regra. Eu sempre falo isso pro pessoal, respeitem a regra, porque se você respeitar a regra, no dia seguinte você vai ter fôlego, vai ter cabeça para poder fazer uma operação, né? Tentar um trade melhor do que um dia anterior, né? Então assim, se ontem eu tivesse ficado forçando a barra naquela lateralização, eu poderia ter tomado um stop muito maior, a cabeça hoje não poderia estar boa por causa do stop de ontem, né? E aí poderia operar pior ainda. Então não foi isso que aconteceu. Fechamos ali com 41 pontos de gain, né? Recuperando o que nós perdemos ontem, que foi 14, e ainda ficando positivo na semana. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a todos aí, curta o vídeo. Abraço!